E aí, Tia Minha, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão, um forte abraço para vocês. Bom, pintou a informação, tá na área. E vamos lá, sem enrolação, vou trazer as informações para vocês aqui, bastante repercussão ainda sobre o jogo, sobre a atitude, sobre a saída aí também da família Dias do Vasco. Mas tudo isso após a vinheta. Pintou informação. Bom, galera, todo mundo aqui já sabe que este vídeo aqui é um oferecimento da Bet Nacional, né? Que a Recode tá aí na tela para vocês, escaneie com o celular, né? Vai lá na câmera do seu celular, aponte aí para esse QR Code, faça seu cadastro, faça seu primeiro depósito aí a partir de R$ 10, né? Se você já está fazendo seu primeiro depósito, aí começa a jogar a partir de R$ 1. Então, dá essa moral pra gente, também tá aqui no link fixado na descrição deste vídeo. Cadastre, faça seu depósito e comece a jogar aí para faturar uma farpelinha. Lembrando, sempre para maior de 18 anos e também sempre jogue com responsabilidade. Galera, sábado, né, foi um dia tenso para nós, um dia em que o vascaíno gostaria de esquecer, né? Mas após tudo que aconteceu aí, né, o Vasco informou, né, ao término da partida ali, que a família Dias não faz mais parte, não fazia mais parte da comissão técnica. E depois tudo nós vimos, né, os Giz indo lá fazer entrevista, entre outras coisas aí, a repercussão diante da imprensa, tudo isso. Mas aí o Vasco, em sequência, trouxe essa informação aqui, informação não, né, um esclarecimento, melhor dizendo, ó, imediatamente ao fim da partida contra o Criciúma, no vestiário, Ramon Dias e Emiliano Dias pediram demissão ao gerente de futebol do Vasco da Gama, Glauber Rocha. A comissão pediu que a decisão irrevogável fosse comunicada imediatamente à diretoria. Logo após Ramon e Emiliano comunicarem ao elenco e demais staffs sua decisão, ainda no vestiário, esclarecendo que não fazia mais parte do grupo. Em sequência, a assessoria do clube presente noticiou oficialmente o pedido. Ramon e Emiliano se despediu e pediram para se despedir também dos jornalistas, né? Aí é um ponto, uma outra coisa que uma informação que a gente obteve, né, a gente não deu tem tanto ênfase sobre isso daí, porque é algo bem particular entre eles lá, mas sim, teve até dedo na cara, né, falando bastante coisa, que não é nem bom falar que senão vai acabar desmonetizando também aqui este vídeo, mas foi tenso ali aquele momento ali. Mas, diante de tudo isso daí, nós, né, da comunicação e quem tá aí também do outro lado se sentiu perdido, né? A gente se sentiu perdido. Quem está falando a verdade, porque lá na imprensa, juntamente com o jornalista, o Ramon e o Emiliano ficaram indignados porque foram noticiados isso pelo Twitter, né? E isso daí pegou mal para eles, né? Para eles ali, a torcida logo entendeu que já que depois de uma goleada, depois que o Vasco não jogou nada, né? Treinou a semana toda, mas parece que não treinou. Jogadores taticamente que parecia estar nulo, parecia que apertou o reset ali e ninguém conseguiu entender mais o futebol. A torcida saiu, né? A torcida saiu até do jogo, antes do término da partida. Bom, aí depois, né, nossos amigos lá na torcida vascaína, juntamente com o Fabinho, né, tá aqui o exclusivo na NTV, na torcida vascaína, do meu amigo Léo e o Fabinho aí como o jornalista, através do Fabinho, tá aqui, ele trouxe essa matéria exclusiva aqui, né, que tá como exclusivo para eles aqui, certamente o Fabinho foi atrás. Tá aqui, o técnico Ramon Dias forçou uma saída do Vasco porque já teve uma proposta em mãos de outro clube. Cara, se isso for verdade, né, é algo muito sério, né? Muito sério mesmo. Muito sério de ficar indignado, né? E é preocupante. Automaticamente é muito preocupante isso daí. Eu espero que possa, se é verdade, né, o Vasco possa ganhar algum proveito sobre isso daí. Não pagar a multa ou algo do tipo. Porque aparentemente o que estava transmitindo no ato da coletiva lá, no ato da despedida, né, com o jornalista, o que estava me transmitindo, e aparentemente eu quero saber de você também, comentem aqui,
é que eles estavam sendo demitidos, né, meio que tipo assim: "Não, a gente foi demitido, então, basicamente eu quero a minha multa rescisória, eu quero receber o que é meu por direito, isso, aquilo e tal, tal, tal". Me aparentou isso, tá, me aparentou isso. Eu vou trazer um áudio aqui bem bacana do Rica Perrone, onde ele vai falar, vai trazer aí todo esse momento, né, tudo que tá acontecendo aqui no Vasco, tanto do treinador quanto do time. Dá uma conferida aí. Mais fácil, a mais possível, a mais rápida e a que mais tira o cu da reta possível. Demitiu o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Foi lá, pegou a comissão técnica e falou: a culpa é de vocês, sai logo depois do jogo, não demorou nem 20 minutos depois do jogo, que eu acho razoavelmente aceitável. Ninguém vai reavaliar ali as questões da 777, porque como ela acabou de trocar de diretor de futebol, ela acabou de colocar um outro cara que veio do Cruzeiro e o Marcelo Matos saiu e tal, eles pegaram um cara do Cruzeiro, me fugiu o nome dele agora, que é um cara que me parece competente e tal, mas a troca política já foi feita, né, de gestão já foi feita, e agora vem a troca da comissão técnica. É o que dá para fazer? Não era só isso, mas é o que dá para fazer de emergencial, não tem como o Ramon Dias ficar. Eu acho que o Ramon Dias foi um treinador no Vasco que, com o espírito de luta que ele colocou no time do Vasco, em determinado momento do Brasileiro do ano passado, eu acho que ele enganou muito o vascaíno. Tá? Eu não acho que ele fez um mau trabalho, mas eu acho que ele sempre passou muito longe de fazer o trabalho que alguns vascaínos viam nele. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, do ano passado, para não cair, ele ganhou 1. Então, assim, o Vasco correu enorme chance de ser rebaixado no ano passado. O Vasco começa o ano ridiculamente, foi eliminado por um time pequeno no Campeonato Carioca, ou seja, não é aquilo que se espera do Vasco, ainda mais com o investimento que foi feito. Acho que os jogadores contratados não são todos do jeito que deveriam, do nível que deveriam ser contratados. Esses milhões deveriam ser muito melhor investidos do que foram. Esses 200 milhões de contratações aí que o Vasco fala, deveria ter sido colocado de uma maneira muito melhor. Mas o Ramon Dias não chegou no Vasco e fez do Vasco um timaço vencedor. Não fez em nenhum momento o Vasco jogar um grande futebol. O Vasco ganhou alguns clássicos que deu uma mexida na cabeça do torcedor. Pô, o time do Vasco aprendeu a brigar. E o que o Vasco fez no ano passado foi brigar. O time do Vasco era competitivo. Esse ano ele não é nem isso. Então, se jamais o Vasco apresentou um bom futebol com o Ramon, não há por que acreditar que agora o Vasco vai começar numa nova era com o próprio Ramon, mantida a comissão, e vai acertar. Talvez, Rica, um novo treinador chegue no Vasco e consiga dar jeito com o elenco que tem. Talvez, a gente já viu no futebol acontecer isso. É provável? Não. É provável que ele consiga fazer mais ou menos o que o Ramon Dias fez. Ele dá um toque ali de garra, de raça, ajeita uma peça ou outra, o Vasco dá uma engrenadinha e se segura. O Vasco dificilmente vai voar. Essa semana agora tem jogo contra o Fortaleza. A probabilidade do Vasco ter problemas lá é muito grande, né? Muito grande. Fortaleza acabou de golear o Boca Juniors, está muito bem. O Vasco não está nada bem. Então, aí você pergunta, mas quem seria o treinador do Vasco nesse momento? Cara, no meio do campeonato, não adianta você fazer trabalho de longo prazo. Você tem que trazer um cara para emergência. E o nome que vem latente na minha cabeça é o do Filipão, que eu não sei se o Filipão aceitaria. Tá? Mas o nome você fala assim, pô, um cara que eu sei que vai chegar aqui, que aguenta o tranco, aguenta a pressão, imprensa, os jogadores respeitam pra caralho. Pô, o cara é um ídolo e tal. Conhece pra caralho de futebol, conhece pra caralho desse tipo de cenário e tal. O Filipão é esse cara. Se o Vasco vai conseguir convencer o Filipão, se o Vasco vai buscar um novo técnico gringo, se o Vasco vai apostar num treinador mais novo, eu não sei. A única coisa que eu tenho certeza é, nesse momento, o Vasco não pode se dar o luxo de testar um treinador. Essa é a única certeza que eu tenho. Ou o Vasco vai dar uma sorte do tamanho do mundo, ou o Vasco vai para aqueles 90% de chance, que é isso dar errado, chegar no meio do ano, o Vasco tá na zona de rebaixamento e ter que trocar o treinador de novo. Então, olhando para o cenário, para os treinadores que têm disponíveis, eu acho que o Vasco vai atrás de um treinador cascudo, que já existe, que esteja no mercado, e obviamente o número 1 que aparece na cabeça de qualquer um é o do Luiz Felipe Scolari, embora ele tenha propostas de seleções e de times mexicanos. Vamos ver. E aí, galera, vocês concordam aí que o Rica disse? Quero saber da sua opinião aí. Bota aí na aba de comentários aí o que vocês acham, né? E deixa eu falar com vocês repararam aí o perfil do Instagram do Emiliano Dias? Vocês chegaram a ver ou não? Se não, eu vou trazer aqui para vocês aqui, ó. Aí ele já fez isso uma época, depois ele tirou, e ontem conseguimos ver novamente isso, né? Tá aqui, ó. O Emiliano botar lá no seu Instagram.
treinador de Vasco da Gama, o melhor está por vir, né. Eu quero saber de vocês também, vocês aceitariam aí o Emiliano Dias como treinador do Vasco? Cara, eu acho que depois desse final de semana vai ficar meio estreito se caso isso acontecer. Se bem que do Vasco eu espero tudo, inclusive nada, né. Mas eu acho que vai ficar meio estreito aí a relação. Tem aí, né, notícias que chegam para todos nós, aí que já estava rachado o elenco, né, tava lá os gringos de um lado, os brazuca de outro, não tava tendo aquele aquele grupo mais unido igual era antigamente, né, como estava antes. E é estranho, né, é estranho. A gente muitas das vezes, nós torcedores, a gente acha que o time do Vasco, fez um jogo bom, pô, tá indo, tá caminhando, pô, o reflexo disso daí, que não estava bom, foi os 2 jogos da semifinal, né. Tudo bem que Copa do Brasil ali a gente passou um sufoco, mas passamos, né, graças a Deus, mas aqueles 2 jogos da semifinal do Carioca ali representou bastante coisa, né, diante do cenário do Vasco. Mas eu quero saber de vocês aí, quem que vocês gostariam que fosse o próximo treinador do Vasco? Vai ter gente que vai dizer que: "Ah, não interfere quem que vai ser, o cara não vai conseguir fazer o trabalho". Simplesmente bota o nome aí, qual que você gostaria, né, que fosse o treinador do Vasco neste momento. Galera, ontem também surgiu aí o Euriquinho, né, cara, é complicado falar disso também, porque só aparece quando alguma coisa tá ruim, né, vocês já repararam isso? Eu não tô falando que o Euri é culpa do Euriquinho não, tá, mas os caras só aparecem também quando a parada tá estreita, né, e ontem ele foi na CNN pelo YouTube, né, e falou aí sobre fez um ponto ali que chamou muita atenção, e que se é verdade isso daí, é grave, e tem que saber o que o Pedrinho pode fazer e o que não pode fazer. Vamos escutar aqui que o Euriquinho trouxe aí na CNN, crédito total CNN, lá no Benja, né, então escutem aí. Eu conheço o Pedrinho desde jovem, eu acompanhei ele como jogador no início da carreira dele. Acho que ele é um cara sério, acho que ele é um cara que está com bons propósitos, mas ele tem uma dificuldade muito grande. Ele foi um cara que no processo de venda do Vasco defendeu essa venda, enganado por alguém contou alguma história para ele e ele acreditou nessa história. E hoje, quando ele sentou na cadeira, ele viu que não foi bem assim, que aquilo que foi feito não foi feito da maneira com que passaram. Então acho que para ele ter uma boa gestão, o primeiro passo que ele tem que fazer é reconhecer que foi enganado e reconhecer que passou algo para o grande público e para o torcedor que não era verdadeiro. Reconhecer que teve um erro nesse processo de venda e um erro no processo de avaliação que ele teve da venda do clube, de como ela foi feita. E aí, para isso, ele tem um passo à frente. Porque hoje ele realmente está engessado, mano. Ele teve acesso ao contrato. Para você ter uma noção, o presidente do Vasco teve acesso ao contrato, que ele é sócio dessa empresa em 30% das ações. Ele leu esse contrato, mas ele tem que assinar um documento que, se ele falar qualquer coisa desse contrato, ele tem uma multa de 5 milhões de reais. Ele foi notificado pela essa empresa para não falar mais nada do Vasco, senão ele tem uma multa de 5 milhões de reais. Ele não pode falar do time, ele não pode falar do CT, ele não pode falar de nenhum tipo de processo que aconteça dentro do futebol do Vasco, que ele recebe uma multa. O contrato foi feito para amordaçar as pessoas. Então, se o Pedrinho quer alguma coisa na presidência do Vasco, a primeira coisa que ele tem que fazer é entrar na justiça, buscar o judiciário para que se quebre essa cláusula de silêncio, essa mordaça. Tem que acabar com a mordaça desse contrato, esse contrato tem que ser realmente exposto ao torcedor e à mídia. Porque, por exemplo, vocês comentam sobre essa venda sem ter a mínima noção do que foi feito, de como foi feito, do que tem ali, quais são essas cláusulas, qual é a consequência para o Vasco dessa venda, o que vai acontecer no futuro. Tá aí, né, tá aí, a fala do Euriquinho, não sei se vocês concordam, se discordam, né, tá aí, é algo sério, grave pra caramba aí o que ele trouxe. Eu vou trazer mais 2 pontos aqui para vocês, tá. Um que é um relato de um amigo meu, o Juninho Machão da Gama, um relato que ontem ele botou no seu Twitter, né, que me chamou muita atenção, e eu achei que somente eu tinha percebido tal fato, né, e não é exclusivo do último jogo, tá. Isso não é exclusivo do último jogo. Eu percebi isso daí, a última vez que eu percebi isso daí, na verdade, foi contra o Sampaio Corrêa, quando a gente estava na 2ª divisão ainda, em que se a gente vencesse o jogo, a gente conseguia o acesso, até que o Vasco conseguiu a virada do jogo, 2-1,
e de repente vai lá o virado, empate, conseguimos empate 2-2, e o Thiago, nosso Batman, né? Muita gente idolatra esse cidadão, esse goleiro, mas ele tomou um gol ali, basicamente, de cobertura dentro do gol. Aquilo lá foi bizarro, mas eu reparei justamente que ele botou aqui, ó. Pior do que levar 4-0 do Criciúma hoje foi ter que lidar, perdão, com muita gente encarando isso como normal. O Vasco ganha ou perde não faz diferença para algumas pessoas que frequentam São Januário. Eu não sei mais o que falar. Eu acho que essas pessoas não sabem o que é Vasco. Eu estava no jogo diante do Sampaio Correia, eu senti a mesma coisa, eu vi a mesma coisa. O Vasco levando um gol, né? E gente, né? Para mim só pode ser maluca brigando por político nacional, A e B, né? A e B. Lá na social teve briga, teve gente fazendo dancinha de TikTok lá na arquibancada também após a derrota. Olha, após a derrota, 3-2 foi derrota. Exatamente. E aquele dia tava um clima tenso, helicóptero da polícia para um lado e para o outro. Foi um jogo antes de ter uma cavalaria dentro de perto de São Januário ali. Tava tenso, tava estranho, né? Mas ele trouxe isso aí, eu pedi, né, para que ele pudesse fazer um áudio para mandar para vocês aqui também. E ele vai esclarecer alguns pontos também, né? Muita gente vai interpretar isso daí de forma errada, mas ele traz aí os pontos. Eu pedi o áudio e ele trouxe pra gente aqui pra gente escutar. Fala, Digão, tudo bem? Um abraço aí, meu amigo. Cara, sobre ontem, em São Januário, né? Eu até fiz uma publicação no Twitter, um momento ali de desabafo, né? Com a cabeça quente também, sobre o comportamento de parte, né? Da torcida do Vasco. É claro que, São Januário com 20 mil pessoas, a gente tem uma torcida que é gigante no Brasil inteiro, então cada um reage de uma forma diferente, né? Em situações como a de ontem, uma goleada em casa contra o Criciúma. Mas o que me chamou a atenção, que eu até publiquei no Twitter, é que para algumas pessoas assim, era um clima de indiferença, né? Como se o Vasco tivesse assim em segundo plano. Parece que muita gente vai para São Januário só para, sei lá, para tomar cerveja, ver os amigos enfim, se ganhar ou se perder, futebol tá em segundo plano. Isso que eu acabei dando ali uma desabafada que, quando acabou o jogo ali, no momento que o Vasco estava levando 3-4-0, primeiro quando estava 3-0, algumas pessoas ficam incomodadas com quem tá reclamando, com quem tá criticando o time, com quem tá, enfim, de certa forma, extravasando ali, ou xingando A ou B, xingando o time, xingando o treinador, xingando 777, diretoria. Eu acho que nesse momento o torcedor pode xingar quem ele quiser, né? Mas boa parte ali enfim, alguns torcedores, né, se mostram incomodados. Não, é apoio incondicional, tem que apoiar sempre. E isso acaba incomodando também. E quando, na saída do estádio, cara, tinha, assim, muita gente curtindo ali um samba, e não é um samba-barreira, né? Antes que a galera depois corte isso por maldade, fala, pô, o Juninho tá falando mal do São Barreiro, jamais. Os caras lá do São Barreiro são meus amigos. Eu acho que eles até estavam fora do Rio no jogo, nesse jogo de ontem. Mas, enfim, tinha gente escutando samba, escutando funk, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado ali o jogo 4-0. Mas, assim, como eu disse, cada um reage de uma forma, né? Cada um sofre mais, outro sofre menos. E eu não posso julgar a reação de ninguém. Mas foi algo que me chamou a atenção e no momento ali de desabafo eu acabei postando. Cara, me chamou a atenção também isso daí na ocasião que eu estive presente, né? Bom, para encerrar aqui, galera, quero pedir também aqui, antes de mais nada, o seu like, sua compartilhada aí nos seus grupos de WhatsApp. Quem não é inscrito, se inscreva. Convite aqui especial para vocês. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Eu quero saber muito, muito, muito a sua resposta, beleza? Mas deixe seu like, compartilhe o link. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal Podcast Cruz Maltino para dar aquela moral especial. E a pergunta é a seguinte: será que o Vasco vai ter coragem de trazer aquela trinca improdutiva do Cruzeiro? Tô falando aí do Pedro Martins, Autuori e Paulo André. Será? E aí, o que vocês acham desses nomes aí? Eu acho que seria uma tragédia já anunciada, né? Mas enfim,
Tamo junto aí, aguardo todos vocês no Almoça Vasco, tá? 12 horas, a gente vai estar debatendo bastante coisas aí pertinente ao Vasco, de repente pode sair algum comunicado ou até mesmo, né, a reintegração do Emiliano, já que botou ali no post dele, no perfil dele do Instagram, que tá como treinador do Vasco. Enfim, quero saber tudo isso aí, comentem bastante aí na aba de comentários, beleza? Tamo junto, forte abraço e até meio-dia. Abraço!